Preparo! Esse é o maior poder do super-herói mais ousado, talvez, de todos os tempos. E sim, claro que eu tô falando do Batman. O cara que é só humano, se veste de morcego e sai pra dar porrada em palhaço à noite. Alter ego de Bruce Wayne é o que dizem, um bilionário que perdeu os pais quando ainda era muito jovem, crescendo sob a tutela do mordomo da família, Alfred. Bruce se desenvolveu intelectualmente e fisicamente ao longo dos anos até se tornar o vigilante conhecido como Batman, que assombra criminosos e vilões por toda a cidade de Gotham, tentando dar um respiro a tal lugar sombrio, dominado por gangues, máfia e corrupção nas suas mais variadas formas. Tudo isso somado a um bando de malucos perigosos e psicopatas no geral. O personagem foi criado em 1939 pelo escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane, quem provavelmente levaria uma surra de cinta do Batman por ter feito o que fez com o Bill. Mas enfim, Batman é o cara dos planos, frio e calculista, sempre pronto a lidar com as mais variadas situações, dotado de um vasto intelecto capaz de se colocar vários passos à frente de seu inimigo, independentemente de quem seja. Só lembrando, o cara já chegou até mesmo a hackear o próprio Darkseid. O Batman é um dos membros fundadores da Liga da Justiça e com certeza o maior patrocinador dela, amigo do Superman, da Mulher Maravilha, do Flash e de vários outros super-heróis, mas nem por isso totalmente despreocupado em relação a eles. Embora seja um sujeito muito acima da média para qualquer ser humano, Batman ainda assim é só um cara fantasiado, sem superpoderes, andando entre indivíduos de vasto poder. E ainda que tais sujeitos sejam gente boa, e se de repente eles se voltassem contra tudo aquilo que juraram proteger, ou fossem controlados por alguma força maligna e compelidos a cometer atos vilanescos? É pensando nisso tudo que o Sr. Batman criou seus secretos planos de contingência, feitos sob medida para cada um dos membros superpoderosos da Liga, com a finalidade de neutralizá-los. Cada um deles foi desenvolvido com base nas diversas informações que ele juntou sobre cada membro da Liga, incluindo todos os seus poderes e fraquezas conhecidas, armazenando tudo em um vasto banco de dados criptografado a 7 chaves. Embora seja uma ideia sensata, existe o risco de tudo isso cair em mãos erradas, e se tais planos fossem sequestrados por algum vilão ou grupo de malfeitores, descriptografados e postos em prática para tirar toda a Liga da Justiça de cena. Bem, é exatamente isso que acontece no filme animado Liga da Justiça, A Legião do Mal de 2012. No plot, o vilão Vandal Savage, usando o Mestre dos Espelhos como lacaio, rouba todas as informações acerca dos integrantes da Liga da Justiça, junto dos planos de contenção elaborados pelo Morcegão. De posse do material, Vandal Savage recruta outros supervilões para colocar os planos em prática, mas com um pequeno detalhe: todos eles foram alterados para não apenas neutralizar os super-heróis, mas sim matar cada um deles de uma vez por todas. Ele recruta a Mulher Leopardo para cuidar da Mulher Maravilha, Malefac para lidar com o Caçador de Marte, Safira Estrela para tocar o terror no Lanterna Verde, Metallo para finalizar o Superman, o Mestre dos Espelhos para desacelerar o Flash para sempre e, por fim, o Bombadão do Bane para quebrar as asas do Homem-Morcego. A execução do plano se dá da seguinte forma: a Mulher Leopardo confronta a Mulher Maravilha diretamente, desafiando-a para um duelo. Em dado momento da luta, a felina consegue arranhar o braço da lendária Princesa Amazona. E é aí que o verdadeiro plano começa. Havia um alucinógeno composto de nanorobôs nas garras da Mulher Leopardo, que faz a Mulher Maravilha enxergar a vilã na imagem de qualquer infeliz que apareça em sua frente. Ela começa a atacar os policiais que se aproximam na tentativa de contê-la. Além disso, a toxina eleva os batimentos cardíacos da Mulher Maravilha ao limite, situação que só piora quanto mais ela tenta lutar contra as ilusões. Já Malefac se disfarça de uma mulher loira e atraente em um bar, onde o Caçador de Marte aproveita a noite em sua identidade secreta. O vilão lhe oferece uma bebida à distância para chamar sua atenção. Atraído pelo rabo de saia, ele aceita, sem suspeitar que aquilo contenha uma substância que produz efeitos estranhos na biologia marciana. É um tipo de veneno que não causa morte imediata. Em vez disso, o corpo o filtra e expele pelos poros,
poros, e se trata de magnésio. Por fim, o vilão taca fogo no super-herói, que começa a queimar incessantemente, completamente envolto por chamas que não podem ser apagadas de maneira convencional, nem mesmo pela água, a mais comum de todas, tipo um Amaterasu fantasiado de fogo normal. Safira Estrela monta todo um cenário para quebrar por completo o espírito do Lanterna Verde. Ela simula um sequestro em uma mina de sal, com atores robóticos. Tudo foi pensado para ser uma missão na qual o Lanterna fracassaria, levando todos os reféns à morte. Isso, aliado ao fato de que no ambiente havia uma versão alterada do gás do espantalho, faz com que Hal desista de ser o Lanterna Verde por se achar indigno, colocando-o em uma situação de medo absoluto de sua própria insuficiência e tirando-o de cena dessa forma. Quanto ao Superman, Metallo se disfarça de um velho jornalista que ameaça se jogar de um prédio, por supostamente ter sido demitido após anos de carreira e por se sentir deslocado, por sentir que o mundo já não é o mesmo de antes, com valores menos nobres do que aqueles do passado. Diante da situação, utilizando seu maior superpoder, a super empatia, o Superman se aproxima para conversar e convencê-lo a desistir da ideia. Tudo isso coloca o kryptoniano em uma situação de completa guarda baixa, tornando-o um alvo fácil para um tiro de kryptonita disparado covardemente por Metallo. Isso é suficiente para neutralizar o Superman de imediato, levando seu corpo cada vez mais perto do óbito. Já que não pode ser operado por equipamentos médicos tradicionais, nenhuma lâmina é capaz de penetrar sua pele para extrair a bala. O velocista mais rápido de todos os tempos, Flash, é confrontado pelo Mestre dos Espelhos dentro de um trem-bala. O vilão o faz ficar parado ao ameaçar a vida de uma senhora idosa presa em uma caixa, que pode acabar com a vida dela instantaneamente a qualquer passo em falso que Barry ouse dar. O Mestre dos Espelhos dispara um contador anexado à caixa e diz que o Flash deve fazer o possível para tirá-la dali. Do contrário, já era. Sem mais bolinhos de chuva para o neto da vovó. Que cara mal, velho. Flash, no impulso, parte para resolver o problema, mesmo sabendo que provavelmente era uma armadilha, e de fato, no momento em que tenta destravar a caixa, a senhorinha desaparece. Era apenas um holograma criado pelo Mestre dos Espelhos. Então, um dispositivo é disparado em seu braço no momento de distração. O objeto, preso em seu punho e perfurando ambos os lados, é na verdade uma bomba com raio de explosão de 5 km, sob as seguintes regras. Se o Flash tentar removê-la, boom, ela explode. Se ele não começar a correr em 60 segundos, boom, ela explode. Se desacelerar um instante sequer, boom, ela explode. Boa sorte, Flash, correndo indefinidamente. Porém, ainda faltava uma maneira de lidar com o Cavaleiro das Trevas, uma vez que não existia um plano de contenção contra o próprio Batman entre os documentos roubados. Então a patota do mal precisou improvisar. Na verdade, o Batman até tinha um plano de contenção contra si próprio. E, mesmo sem saber, ao neutralizar os membros da Liga da Justiça, a Legião do Mal estava, na prática, neutralizando também o plano de contenção contra o próprio Batman. Afinal, como o morcegão revela ao Superman no final da história, o plano de contenção contra ele se chamava Liga da Justiça. Mas vamos ao plano que a Legião do Mal conseguiu bolar. Sabendo de sua identidade, eles profanaram os túmulos dos pais de Bruce e sumiram com os restos mortais, deixando-o desesperado e emocionalmente destruído. É nesse momento que Bane aparece, o mesmo que já havia derrotado o Cavaleiro de Gotham antes, e agora pretendia repetir o feito com Bruce Wayne. Por ser mais forte e anabolizado que o herói sombrio, Bane leva melhor na luta, ainda mais se aproveitando do estado emocional abalado de Bruce, que mal reage. Atormentado pelo destino dos restos mortais de seus pais, Bane o nocauteia e o tranca em um caixão junto com os ossos, para que ele pereça lentamente e de forma humilhante. Mas aí está o grande erro dos vilões, pois obviamente o Batman escaparia e de fato faz. Sendo ele o idealizador de todos os planos em operação contra a Liga, é também o único capaz de contra-atacar e salvar seus amigos. Ele conta com a ajuda de Cyborg, que se torna uma peça fundamental na resolução de toda essa confusão. No momento em que a trama se desenrola, Cyborg ainda não fazia parte oficial da Liga, o que levou à sua não consideração nos planos de contenção feitos pelo Batman. A Mulher Maravilha é
salva por Cyborg, após usar uma frequência capaz de neutralizar os nanorobôs alucinógenos. Ele liberta a Mulher Maravilha. Em contato com os membros, Batman instrui cada um sobre como se livrar das armadilhas em que foram colocados. A Mulher Maravilha e o Cyborg salvam o Caçador de Marte ao injetar óxido de alumínio, neutralizando a secreção de magnésio. O Flash se livra da bomba passando por dentro de um iceberg e deixando o dispositivo bem no meio dele, o que contém boa parte da explosão e permite que ele escape com vida. Batman revela todo o teatro armado para enganar o Lanterna Verde. E, por fim, o Superman é operado pelo Cyborg e pelo Caçador de Marte com instrumentos improvisados feitos de kryptonita, permitindo a remoção do fragmento alojado em seu corpo. O que Vandal Savage pretendia ao tirar a Liga da Justiça de campo era acabar com metade da população mundial, desestabilizando o mundo para então voltar a governar sobre tudo e todos na face da Terra. Ele planejava fazer isso por meio de um míssil disparado contra o Sol, capaz de desestabilizá-lo e fazê-lo ejetar um enorme e poderoso raio de energia solar, que seria atraído para a Terra, devastando metade do planeta. Assim que retornam à ativa, os heróis localizam o quartel-general da equipe do mal. Graças ao preparo do Batman, o cara havia simplesmente programado sua criptografia para emitir um sinal direto para ele caso fosse de algum modo quebrada. Chegando lá, eles descem a porrada nos vilões, mas Vandal Savage consegue disparar sua arma. O Superman até consegue reduzir o poder destrutivo dela, neutralizando algumas das subbombas que o projétil maior dispara contra o Sol, mas não é suficiente. Ainda assim, uma grande tempestade se direciona para a Terra. O Lanterna consegue segurá-la por algum tempo, até que o restante dos super-heróis bole um plano para salvar o planeta. O Batman se atenta ao fato de que a base da Legião do Mal estava bem na parte que seria afetada pela tempestade. E, supondo que os vilões não quisessem ir de base junto, isso significava que eles tinham um plano para não serem atingidos. O Cyborg então percebe que eles pretendiam usar a mesma tecnologia de intangibilidade que haviam utilizado antes no combate, só que numa escala muito maior, cobrindo toda a base, e a própria Sala do Mal era a máquina capaz de fazer isso. Porém, para cobrir toda a Terra, precisariam elevar a base e de mais energia. Eles usam a energia da torre de vigilância da Liga da Justiça, enquanto o Superman levanta a estrutura até a altura necessária. Dessa forma, os super-heróis, por meio do trabalho em equipe, mais uma vez salvam o dia. No final, os membros fazem uma breve reunião, integrando finalmente o Cyborg ao time, e discutem sobre o fato de Batman ter bolado aqueles planos contra eles. Muitos entendem isso como um tipo de traição. Estando plenamente certo de suas ações, Batman diz que não se arrepende de nada, e faria tudo de novo, pois em sua visão seria estupidez não ter um plano para lidar com os membros da Liga, caso eles virassem a casaca. Vendo que os demais não concordam com isso, ele decide abandonar a Liga. Mas no final vemos que Clark o compreende e entende que aquilo tudo que ele fez é algo de fato necessário. Confiando que Bruce sempre faria o que fosse certo, mesmo no pior cenário possível envolvendo seus poderes de kryptoniano, ele lhe entrega a bala de kryptonita que fora extraída de seu peito. Liga da Justiça, a Legião do Mal é uma adaptação livre do pequeno arco dos quadrinhos da Liga da Justiça intitulado Torre de Babel, escrito por Mark Waid. Nessa história, a figura do Batman é central para a narrativa, sobretudo pelos dilemas levantados por sua atitude. Do mesmo jeito que tudo isso pode ser interpretado como uma espécie de traição, por outro lado, pode ser visto como uma medida preventiva, para um caso de total perda de controle por parte dos membros da Liga. E ainda que seja uma atitude sensata, de certo modo, ao mesmo tempo, é algo bastante arriscado, pois caindo em mãos erradas, como ocorreu na história, vira um prato cheio para os malvadões. Enfim, é uma história que abre brecha para muita discussão e possui margem para muita exploração. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Se gostou, dispara o dedo no like como se fosse o Flash. Se inscreve e comenta aí o que você acha da atitude do Batman. Ele está certo? Errado? Não tem certeza? Diz aí. Muito obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Até a próxima.